Olá, pessoal, aqui de volta. Você lembra onde que nós paramos aqui no último episódio? Não? Dá uma olhadinha lá. Eu falava que nós iríamos falar sobre. Ficou repetido, né? Eu dizia que nós iríamos falar sobre o erro como parte do processo de aprender. É muito interessante. Aliás, só para contextualizar, eu disse que é baseado naquela série que eu chamei de aprendizagem, fundamentos que funcionam bem, por causa da receptividade que nós tivemos aí há algum tempo atrás de um vídeo falando sobre isso, né? Muito obrigado. Ah, aquela história para você se inscrever no nosso canal. Você já se inscreva lá, nos ajude aí, né? Vamos aqui aproveitar o nosso tempinho. Pessoal, durante muito tempo discutiu-se e falou-se, criou algumas coisas assim muito pejorativas. Quem comete erro, isso é burrice, falta de interesse. E essa questão do erro sempre foi tratado como uma forma de fracasso, uma espécie de fracasso. Você é um fracassado, você errou. Você errou o pênalti, você errou o passe, você errou a fórmula, você errou, hã? Lá na cozinha, você errou, errou, errou. Então, isso vai estigmatizando a pessoa, as pessoas, de tal maneira que o outro fala: "Puxa vida, mas como você é fracassado, você erra demais, você comete muito erro". Há uma expressão latina bacana, errare humani est. Errar é humano. Claro que permanecer no erro também, você sabe o resto aí como que é, não é? Mas às vezes a pessoa ainda comete alguns erros porque não aprendeu efetivamente. E essa história que a gente aprende com erro, também isso é uma verdade. Aí começam umas coisas assim, aprende-se através, por amor ou pela dor? Não é? É melhor aprender por amor e não pela dor e tal, esse negócio todo. Tudo bem, nós vamos criando coisas assim e fica uma espécie de mantra. Mas a nossa análise aqui é exatamente nesse sentido, o erro como uma forma também de aprendizagem. Não quer dizer necessariamente que para aprender tem que errar. Não, por favor, não é isso não. Mas é a gente aproveitar o exemplo. O que que aconteceu? Qual foi a origem, a causa do erro? Foi inabilidade minha? Foi negligência, foi inexperiência, foi falta de atenção, eu fui aventureiro, sei lá, um monte de coisa assim a ser levada em consideração. Eh, não é sinal de fracasso o erro, na aprendizagem cumpre exatamente um papel oposto, né, que ou seja, é um indicador de que o cérebro está tentando ajustar o entendimento. Você errou, opa, eu errei. Aí vem aquela coisa de autocensura, vem, opa, onde é que eu errei? Por que que eu errei? Ó, eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, o nosso cérebro está processando isso. Opa, espera aí. E o seu cérebro, ele te dá a resposta. Às vezes, não necessariamente no sentido de fazer aquilo exatamente certo, mas é te levar a caminhos para buscar, não é para justificar o erro, mas para buscar o acerto. Opa, houve um erro aqui. O correto é assim, eu fiz desse jeito. Não é? Eu estava literalmente voando naquele momento, eu fui, relapso, né, e a coisa funcionou desse jeito. É, pessoal, é uma briguinha aqui com os neurônios, isso é muito bacana. Errar não interrompe a aprendizagem, pessoal, muito pelo contrário, ativa a aprendizagem, por causa disso que eu tô falando, porque claro, por que que é uma coisa ativa? Porque quando a gente erra, o cérebro entra numa situação, assim, de um estado de comparação. Isso foi certo, isso aqui não. Por que que isso o foco passa a ser naquilo que foi errado. Por que que está o erro? Se é correto fazer desse jeito, por que que aconteceu esse erro? Eh, aí o cérebro fica naquela, assim, é como se ele dissesse: "Olha, eu preciso ver esse negócio. Eu pensei que ia funcionar, mas por que que não funcionou? Hã? Onde é que está a discrepância?". Esse contraste entre a expectativa e o resultado é um dos motores, por assim dizer, mais consistentes da aprendizagem. Claro que é, porque sem ele não há revisão desses modelos mentais, dessa coisa que a gente memorizou. Lembra no episódio passado, nós falamos
A diferença entre, memorização e aprendizagem é aquilo que eu memorizei, então eu não aprendi, eu não apreendi, por isso que eu entreguei algo não conformidade, daí surgiu o erro. Eh, eu conversava com umas pessoas bem recentemente, eu trabalhei com chefes, chefe, tá, pessoal, assim, que, ambientes que punem muitas pessoas que erram, inibem as pessoas a aprenderem. Por quê? Evita tentar. Eu não vou tentar isso não, senão eu vou errar e aquela pessoa vai me repreender. Passa a repetir fórmulas prontas, não inova, tem medo, busca apenas respostas, entre aspas, "seguras", né. "Olha, mas você está entregando tão pouco", "Não, mas pelo menos eu não erro". Eu conheci um juiz de direito há muitos anos, eu coordenava um curso de pós-graduação, ele vinha da capital e ele dizia o seguinte: "Olha, professor, eu nunca erro nas minhas decisões, porque eu decido somente baseado em leis", e aqui não vamos, aprofundar muito, mas a decisão não pode ser somente baseada em leis, tem outras fontes para tomar uma decisão, costumes, tradições, outros julgados, enfim, uma coisa assim. Ele fala: "Mas tudo bem que 90% das minhas decisões, as pessoas recorrem". Porque ele confessava o medo que ele tinha de errar. Mas eu dizia: "Excelência, mas assim não se faz justiça". Bom, isso aí não é comigo, isso é com a interpretação deles. Bobagem essas coisas. Bom, deixa pra lá. Eh mas onde então, o resultado não é mais acerto, é menos, pensamento. Aprender exige tentativa. Tentativa envolve risco controlado, não é uma coisa irresponsável. Vamos tentar, vamos ver como é que é isso, quais são as informações, quais são os embasamentos para você tomar a as decisões, não é. Claro também que não é uma coisa assim de absoluta irresponsabilidade. Não é isso? Não é: eu não sei o que que acontece se jogar um fósforo lá numa lata de gasolina, de álcool, eu vou tentar para ver". Não, não, é irresponsabilidade, você tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito, a fazer, análise de risco, sei lá, algumas coisas assim, né, que a gente já tem isso memorizado. Eh, o erro, ele efetivamente, ele revela o caminho do raciocínio. É você seguir aquilo que é o mais correto, que existe um padrão ou que seja algo intuitivo, mas isso é uma outra e longa história que nós vamos falar sobre isso também, porque essa questão da intuição, a neurociência explica isso bem, é bem interessante, não deve ser um padrão, eles dizem, mas vamos falar isso. Eh, porque o erro, pessoal, quando ele é bem analisado, veja bem, ele mostra, por causa das análises que a gente faz, onde o entendimento falhou, quais conceitos não foram assimilados e que tipo de apoio ou explicação faz falta. Então, essas coisas são interessantes. O erro nos leva a isso, a raciocinar, a buscar um entendimento, uma compreensão daquilo que não foi acertado e por que motivos. Por que motivo? E outra coisa, não é apenas descobrir por que motivos os erros aconteceram, mas o que fazer para saná-los, isso que é o mais importante. Corrigir não é apagar, é reorganizar. E aprender com erros significa, pessoal, necessariamente, simplesmente substituir uma resposta errada por outra certa. Isso significa compreender porque aquela resposta parecia correta. Parecia, eu achava que, sabe esse negócio? Eu achava que. A gente precisa ter certeza para tomar decisões, se tomarmos decisões, o que nela estava incompleto, distorcido, como ajustar o raciocínio. Olha só, é o nosso cérebro que está trabalhando. Opa, isso aí você memorizou, você não aprendeu. Então vamos lá, vamos acertar, vamos ajustar isso aí a partir dessas não conformidades, nessa expressão da moda, os erros que você cometeu. Uma outra coisa que a gente precisa
também, pessoal, entender que aquelas pessoas que pensem comigo, aquelas pessoas que erram no início, elas tendem a não errar durante e nem depois. Não é? Aquela pessoa com uma preocupação excessiva de nunca cometer erro logo no início, depois ele vai cometer um monte de erro. Antes eu acertava, agora eu já não acerto, mas espera aí. Seria mais interessante, penso eu, acho um raciocínio lógico, não sei o que você pensa, mas eu aprender com erro para não errar mais. Ao invés de ter a convicção de que estou certo e acabo errando sempre. A gente precisa entender isso. É, em síntese é isso então, pessoal, o erro não falha, não é falha da pessoa. O erro é falha do processo de memorização, de aprendizagem, no sentido de colocar em prática. Aprender é refinar hipóteses, possibilidades, não é repetir respostas. Porque uma coisa que você está fazendo aqui, aquela coisa do piloto automático, sabe? Você pode fazer melhor. Hã? O seu cérebro vai te dar dicas para isso. Opa, essa é a melhor maneira? Essa é a forma mais produtiva? Ela é mais rápida? Ela é a mais segura? Se assim não fosse, pessoal, ninguém teria a sábia ideia de colocar um avião mais pesado que o ar para voar. Voar é coisa de pássaro. Alguém chegou e falou: "Não, espera aí, a gente pode colocar algo pesado, muito pesado, máquina para voar". E olha o que que nós temos hoje: inteligência artificial, carros automáticos, tudo tal, 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 né. Porque alguém desafiou o próprio conhecimento, o seu cérebro falou: "Opa, vamos criar, vamos inovar". Quem nunca erra, quase sempre só repete, e aprender bem não é evitar erro, é saber o que fazer com ele. Hã? Aprender não é apenas, evitar o erro, mas é saber o que fazer com ele. Pessoal, é isso. Deixa o seu comentário aqui, se está muito extenso, se está vago. Eu estou muito, muito empolgado, confesso, né, com essa coisa da aprendizagem, fundamentos, que funcionam bem. Deixo aqui para você, no próximo episódio, vai ser na primeira semana do carnaval, primeiro dia, segunda-feira. Atenção, o verdadeiro gargalo da aprendizagem hoje. Ah, você não vai perder, fala comigo. Me cobre. A próxima semana, nem precisa me cobrar, que eu vou gravar. Tudo bem? Então tá joia, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Vamos aumentar. Eu quero passar isso para 20.000 seguidores, 30, 50. Vamos lá? Então tá joia. Bacana. Eu estou empolgado. Eu quero contar com vocês para minha empolgação aumentar. Gente, não se esqueça. Toda segunda, quarta e sexta, por volta do meio-dia, a gente está com um vídeo aqui, um episódio no ar. Acione o sininho lá. Tudo bem? Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.